Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a Bíblia. Quem tem Bíblia no celular, então? Amém. Deus que estejam Bíblia, né? Amém, gente? Amém. Estamos falando nesses últimos dias a importância do crente, do cristão, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia e conferir tudo aquilo que serve como uma pregação, uma ministração, fazendo parte daquilo que está na palavra. Eu tenho uma palavra nesses dias, que essa semana ainda que eu estava preparando a palavra, e o Senhor me fez lembrar de algumas coisas, e eu fui parar lá em Lucas 22, 42, que tem uma palavra muito, muito, muito poderosa. Nós como cristão, como bons cristãos, a gente tem o hábito de oração, amém, igreja? Amém. E sabe que dentro desse hábito de oração, muitas vezes a gente traz coisas a Deus, fala coisas a Deus, e eu não sei se a gente não se dá por conta naquilo que nós estamos falando, ou se a gente não tem a verdadeira, vamos dizer assim, interesse de todas as coisas, porque quando eu estava orando ali, eu comecei a me lembrar de tantas orações, né, que eu já fiz ao longo dessa minha vida, né, de 26 anos dentro da igreja. Eu sempre costumo dizer 28, né, mas os 2 primeiros anos foram anos assim de muito jovem ainda, de tomadas de decisão, mas de batismo eu tenho 26 anos, e olha que eu já orei muita coisa nessa minha vida, já fiz muitas orações, já entreguei muitas coisas para Deus, e eu estava lendo uma passagem no livro de Lucas, capítulo de número 22, e ali vai estar falando a respeito que Jesus tinha ido ao monte, e ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Depois de Jesus ter feito tantos milagres, depois de Jesus ter feito tantas coisas grandes e gloriosas na terra, a Bíblia diz então que Jesus se retirou diante de toda a multidão que estava à volta de Jesus, e a Bíblia diz então que ele sobe ao monte para orar. E quando ele sobe ao monte para orar, junto de muitas pessoas, inclusive de discípulos, né, pelo menos os 12, ele sobe então com Pedro, Tiago e João. E aí já vem algumas coisas que a gente já poderia pausar nisso para poder meditar naquilo que Deus começa a comunicar pela palavra, né? Às vezes nós, como seres humanos, a gente já entendeu algo, né? Que Deus não faz acepção de pessoas, amém? Amém. Significa que Deus ama todos, mas a palavra está comunicando algo aqui muito intrigante. Pensa só comigo. Jesus tinha pelo menos 12 discípulos, amém? Fora todos aqueles outros que vieram depois dos 12 e uma grande multidão. Mas Jesus sobe ao monte para orar, num tempo de ruptura, onde Jesus vai ser entregue para ir à cruz do Calvário, ser morto como cumprimento do seu propósito. E a Bíblia diz então que Jesus separa 3 homens, Pedro, Tiago e João, os homens mais próximos de Jesus. E se nós formos trazer isso para os dias de hoje, parece que Jesus está classificando pessoas, para não dizer separando, dividindo alguns dos outros. E na primeira instância, talvez nós olharmos assim, logo de início, parece até fazer sentido. Poxa, peraí, o que tinha os outros 9 que Jesus não levou todo mundo? Poxa, se eram 12 discípulos, eram 12 pessoas que acompanhavam Jesus. Jesus curava, Jesus ressuscitou mortos, né? Jesus fez coisas extraordinárias, multiplicou pão, multiplicou o peixe, né? Transformou água em vinho como seu primeiro milagre. Tantas coisas o Senhor fez, tantos milagres, e sempre estiveram perto de Jesus os 12 discípulos. Mas aí chega um determinado momento, parece que há um nível de exclusão, ainda que não seja. Mas numa primeira instância, se nós formos avaliar meditar nas Escrituras, Jesus leva 3 dos 12 para estar perto de Jesus no momento mais agonizante que Jesus iria passar, de um tempo que o Senhor estava clamando a Deus, inclusive na qual nós vamos estar lendo logo mais. E a Bíblia diz então que Jesus vai ao monte e ele começa a orar.
Só que ele se retira um pouco daqueles 3 discípulos. E a Bíblia diz que Jesus, em determinado momento, ele volta. E quando ele volta, encontra Pedro, Tiago e João dormindo naquele momento. E aí Jesus acorda aqueles homens que estavam ali para estar juntamente com Jesus, orando, intercedendo por aquele próximo momento que Jesus estaria passando. E a Bíblia diz então que o Senhor chega para eles e fala: vocês não conseguem vigiar pelo menos 1 hora comigo? E Jesus volta a orar. E aí aqueles homens novamente voltam a dormir. E Jesus fala com eles novamente: não conseguiram vigiar pelo menos 1 hora. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 36. Quem encontrou, diga amém. Amém. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Será que fugiu da minha Bíblia? Isso. É o 39. Desculpa, falei 36, por isso que eu estava perdido aqui. Lucas 22, 39. Todos encontraram, então diga amém. Assim nos diz a palavra. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Exatamente o que eu estava falando. Nesse momento, quando eu estava estudando essa palavra, e dentro de tanta riqueza que o autor aqui ele começa a dividir, repartir aqui sobre as escrituras, também essa mesma passagem fala no livro de Mateus também, um pouco diferente dentro da narrativa de Mateus que escreve, mas tem uma palavra ali que falou muito forte ao meu coração. Jesus, ele estava no momento em que ele sabia para aquilo que ele nasceu. Jesus nasceu para ir à cruz, porque o significado da cruz era o perdão de pecados de todos nós, para a remissão, para devolver o homem ao lugar que ele tinha perdido diante de Deus. E esse é o momento em que Jesus está ali, como nós lemos a Escritura, em agonia. Pensa, Jesus mesmo sendo filho de Deus, ainda que ele veio como homem, estando num lugar, numa situação em que a alma, o Espírito de Deus se encontrou em tempo de agonia, por saber nas próximas instâncias aquilo que haveria de acontecer. Jesus seria entregue, e logo em seguida então ele seria, como a gente sabe, ele foi caluniado, Jesus foi mutilado com a sua pele, por aquilo que os romanos fizeram, ao ponto depois de ir à cruz do Calvário. Mas tem algo naquele momento da oração, que ainda que esteja naquele momento de agonia, que Jesus fala algo que é um princípio, é um ensino para todos nós essa noite. Todo ser humano, quando ele começa a entender a realidade da vida, a gente já está passando, a gente tem as 3 esferas hoje dentro de casa, nós temos a Mica com 20 anos, que setembro agora de 2025 vai casar, vai baixar um boleto para nós lá em casa, e o Gustavo que segura o rojão, vai baixar os boletos lá em casa, e eu estou feliz por isso.
Nós temos a Isabela, que tem 10 anos, e temos o Teodoro, que tem 4 anos de idade. Agora o Teodoro fez 4. Hã? Já estou até perdido, viu? 3 filhos. Vai fazer 4 em janeiro, verdade. A Bela que fez 10 anos. E a maior riqueza de um pai e de uma mãe, como nós compartilhamos, é a vida de um filho. A gente trabalha, a gente sonha, a gente, enfim, projeta sonhos, expectativas a respeito de todos os nossos filhos. E também relativo a todos nós também queremos romper, queremos viver em lugares altos, queremos viver em novidade de vida, queremos andar em celebração, queremos andar em nível de conquista, conquistar na terra, viver, passear, viajar, enfim, desfrutar, celebrar de lugares, ambientes, comer uma boa comida, vestir uma boa roupa, ter bons amigos. Isso tudo é muito normal e é de Deus para as nossas vidas. E a gente também forma profissionalmente lugares onde nós desejamos alcançar, nos projetamos dentro de casa, a casa começa a trabalhar para que os sonhos se concretizem, uma viagem. Então a gente tem que ajustar daqui, ajustar dali, porque nós temos um propósito, um objetivo a alcançar. E isso é normal na vida de todo ser humano, pelo menos deveria ser assim. E o ser humano então ele começa a trabalhar em torno de tudo aquilo que ele acredita, uma escala de nível de valor daquilo que vai acontecer nos próximos momentos e vida, daquilo que vai acontecer. E isso tudo significa o que, pastor? Significa que nós estamos falando de algo chamado propósito para as nossas vidas. Há um propósito para as nossas vidas. E dentro de um propósito daquilo que tem para as nossas vidas, Deus também sempre terá um plano para cada um de nós. E quando nós nos alinhamos ao plano de Deus, quando nós estamos inseridos naquilo na qual nós nascemos para viver e nos tornar e agora executar como ato de uma missão, nós precisamos estar alinhados às Escrituras. Por quê? Porque isso vai fazer como que fosse um sopro de um vento de Deus nos empurrando para viver, e essa vida daquilo que vamos viver vai ter como ato de uma celebração a nível de conquistas, de ganhos e recebimentos. Então Jesus, ele sempre soube para que ele nasceu, para que ele veio à terra, como um cumprimento, desde o início, lá em Gênesis, quando o ser humano ele perdeu a sua vida com Deus, e o pecado entrou no mundo por Adão e por Eva. E aí chegou um tempo, uma reunião do céu, vocês conhecem bem a história, e aí precisava alguém remir aquela velha aliança, para que essa nova aliança, vindo a respeito de Jesus, morresse pelos pecados, e aí devolvesse o homem ao estado original daquilo que havia perdido. Então Jesus veio à terra, ele cumpre, aos 30 anos é reconhecido como Filho de Deus, ali no ato do batismo. E aí, posterior a isso, Jesus separa 12 discípulos, e em 3 anos Jesus toca o mundo todo. Em 3 anos de ministério, com 12 homens de início de Jesus, ele toca o mundo todo, através de uma mensagem que ele pregava, das curas que ele fazia, e dos valores que começavam a ser estabelecidos para o ser humano viver na face da terra. Então Jesus, nesse período de tempo, ele vê o seu plano, daquilo que ele veio para cumprir, chegando aos 33 anos, depois de tudo aquilo, viver a ceia, viver todos os milagres como tem compartilhado até agora. A Bíblia então vai dizer que Jesus, entendendo isso, ele sobe ao monte, e nesse lugar então, é que Jesus ele vai para ter um tempo de oração. E veja algo, era um costume de Jesus fazer isso de forma diária. Jesus sempre subia ao monte, todas as noites, todas as madrugadas, Jesus subia ao monte para orar. Era um hábito na vida dele falar com o Pai. Só que esse dia foi diferente, porque foi um dia diferente de todos os outros. Jesus sabia que estava se aproximando o dia, o tempo que ele seria entregue. E por Jesus saber isso, a Bíblia diz então que o seu espírito, em um determinado momento, entra no estado de agonia. Jesus estava agonizado por aquele momento que estaria chegando. E aí, nesse momento, então, Jesus procura os seus 3 amigos que ele levou junto, que era Pedro, Tiago e João. E faz muito sentido, às vezes, para todos nós, É triste nós olharmos, às vezes, como uma vida de um cotidiano, estamos rodeados de pessoas, mas muitas vezes são pessoas que fazem parte, estão à nossa volta, por um ato de um relacionamento de amizade. Muitas vezes pessoas estão perto da gente, mas são pessoas que
estão ali por um motivo de um trabalho, ou alguém é um cargo, ou é um funcionário, mas não existe uma vida verdadeira de um vínculo em que nós olhamos e a gente sabe para quem contar. Então Jesus estava ensinando exatamente isso. 3 dos seus melhores amigos estavam dormindo num tempo em que Jesus estava em agonia por aquilo que estaria por acontecer. E aí que Jesus vem e acorda aqueles homens. Só que quando Jesus ele está no momento em que está Ele Deus, somente Ele Deus, Ele libera uma palavra. E Jesus então, Ele fala para Deus, por entender que esse é um tempo de divisão, de ruptura. Jesus nunca tinha passado por uma experiência onde Ele ficaria distante de Deus, que é o momento em que Ele precisaria morrer, e ali aquela natureza de um Pai, aqui a natureza de uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, já não faria mais parte naquele momento, porque Jesus precisaria, para cumprimento do propósito, ter um tempo de ruptura único na sua vida. E Jesus, sabendo disso, então é onde Ele vai e ora ao Pai, e Ele diz nessa oração, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porém, todavia, que seja feita a tua vontade e não a minha. E isso é algo muito intrigante, porque quando nós tiramos esse valor, esse princípio de Deus da nossa vida, trazendo como um valor para nós aqui na face da terra, nem sempre nós estamos dispostos a viver isso. Ou até mesmo nós poderíamos dizer, quem dentre nós teria uma coragem de dizer: faça-se a tua vontade e não a minha? O que Jesus estava dizendo é: eu nasci por um propósito específico, há uma chamada de Deus, eu fui preparado para viver aquilo que Deus tem sobre a minha vida, e para mim está difícil, eu estou com a alma em angústia, agoniado, mas ainda eu tenho coragem de dizer: que seja feita a tua vontade e não minha. Então, para nós hoje que estamos aqui, ouvindo uma palavra da parte de Deus, aquilo que a própria Bíblia está querendo nos comunicar, é gerar um nível de encorajamento. Por quê? Porque nós também temos os nossos planos, nós também temos os nossos sonhos, nós também nos planejamos, nós também estamos querendo andar em busca de conquistas na face da terra, profissões, faculdades, se preparando profissionalmente, às vezes como empresários, romper os seus negócios, fazer níveis de aquisições na face da terra. E a gente sabe que nem sempre tudo aquilo que nós planejamos vai acontecer. E muitas vezes, inclusive, mais vezes não vai acontecer de coisas do que vai acontecer. E isso vai gerar o quê? Um nível de, uma sensação no nosso coração de desapontamento. Porque nós temos expectativas, vamos trabalhar dentro de uma realidade real. Nós que somos cristãos, temos o costume de algo chamado estilo de vida, de frequentar a casa de Deus. Estamos todo domingo aqui. Estamos aqui celebrando, cantando canções tão lindas, como o fato de uma verdadeira oração cantada. Estamos aqui louvando a Deus, estamos aqui nos rendendo. Dentro da nossa vida entendemos, muitos dizimam, ofertam, fazem tudo certinho, tudo muito bonitinho. Mas ao mesmo tempo, às vezes nós chegamos diante de Deus e colocamos aquilo que está no nosso coração, e não é errado, nem tão pouco pecado. Mas muitas das coisas às vezes acabam não acontecendo, e aí que vem aquilo que gera dentro de cada um de nós, como um ato de uma incógnita. Por que Deus não me abençoou? Poxa, eu tinha um projeto, eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo direitinho, eu frequento a igreja, eu leio Bíblia, eu faço devocional, eu tenho os princípios de oração, mas por que Deus não me atendeu? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu uma enfermidade chegar na minha vida? Por que talvez Deus permitiu eu perder o emprego? Por que parece que Deus permitiu eu ser traído no trabalho? Parece que as pessoas, sabe, e a gente vai começando a colocar diante de um ato de oração a nossa história diante de Deus, os nossos planos, os nossos projetos. E aí que vem o momento de uma desilusão, uma frustração, porque não aconteceu o que nós esperávamos. Deus não fez como nós queríamos. Os planos daquilo que nós tínhamos traçado, daquilo que haveria de viver, por exemplo, como foi no ano de 2024, quem sabe, como no ano de 2023, você pensou: poxa, vai vir um novo ano, e junto desse calendário sempre cresce expectativas a respeito de uma virada de um ano. Não, o ano que vem vai ser diferente. Pensa no ano difícil, 2023, mas 2024 vai ser o ano da virada.
2024 vai dar uma virada de chave. Aquele plano, aquele projeto que estava na gaveta vai acontecer. Deus há de me abençoar. Eu vou botar minha vida em dia. Eu vou fazer tudo certinho. E não tem por que Deus não me abençoar. Pois é, já estamos terminando 2024. E pode ser que, da mesma forma, para alguns que viraram 2023 para 2024, está virando 2024 e 2025 está chegando e continua as mesmas incógnitas. E aí talvez, então, nesse momento, você me ouvindo, pode estar se perguntando, mas pastor, então o que acontece? Por que parece que Deus não atende? Por que parece que Deus faz questão de não me abençoar, de não alcançar com a sua mão forte? Por que eu continuo no mesmo cenário? Por que não destrava a minha vida? Por que eu não consigo viver uma vida de celebração? A sensação muitas vezes de pessoas é dar 2 passos para frente, 5, 6, 10 para trás. Não rompe. As coisas não acontecem. E não é por falta de esforço. Não é talvez por um coração que seja um coração ruim. São muitos os fatores que podem levar. Mas porém, nós estamos aprendendo que algumas coisas Deus está falando de forma muito pontual. E talvez, como um campo de dúvida nesse momento, algumas coisas não estão acontecendo. E é bem provável porque nós estamos desalinhados às Escrituras. Quando a Bíblia fala, Efésios capítulo 1, versículo 4, o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós estamos falando que na eternidade o Senhor sonhou com cada um de nós. Pensa, Deus pensou, falando de mim, no ano de 1982, vai nascer o Marcelo, ele vai ser filho da Salete, sabe, tudo bem certinho, o dia 21 de setembro, no plano original, Deus sonhou comigo na eternidade. De forma humana, nós vemos como um momento normal, real, nascimento de uma criança no hospital, a família celebra, todo mundo fica feliz, né? Pais, mães, irmãos, tios, primos, há uma celebração sobre uma nova pessoa, um novo integrante da família chegando. E isso são movimentações da terra, mas na eternidade isso já estava separado por Deus. Deus já planejou tudo. Deus sempre tinha um plano e sempre teve um plano a respeito da vida do ser humano. Só que por vezes, quando nós andamos desalinhados aquilo que Deus quer fazer, quando nós andamos desalinhados com aquilo que Deus projetou para cada um de nós, é onde nós temos a sensação de estarmos às vezes dando soco em ponta de faca, ou com essa sensação de 1, 2 passos para frente, 3, 4, 5 para trás. E não acontece, e não flui, e não rompe. E aquilo que nós nos planejamos para celebrar, aquilo que nós nos planejamos para sorrir, para viver, para conquistar, não acontecendo, gera níveis de angústia, desilusões e desapontamentos. Mas aqui a palavra de Deus, pelo próprio Jesus, está liberando uma chave sobre as nossas vidas. Jesus, ele estava dizendo, ainda que eu estou em agonia, ainda que a minha alma está em aflição por esse momento que vai chegar, mas eu não posso e nem tampouco quero fugir do propósito de Deus. E aí nesse momento Jesus tem a coragem que muitos de nós não temos. Aquilo que nós cantamos aqui, aquilo que outro dia, inclusive aqui nas mulheres, a pastora ministrou sobre o Isaac, né, que Deus fala com Abraão, de entregar aquilo que tem mais de valor sobre a sua vida. Nós não estamos dispostos a viver. Parece a sensação que a gente tem, que o ser humano, ele quer andar, ele quer viver com uma medida. Jesus, eu vou até Deus, mas se Jesus pedir isso de mim, eu não quero entregar. Se nós, de forma inteligente, eu estou pregando para pessoas inteligentes aqui nessa noite, amém? Amém. Pensa, gente, quem dentre nós teria coragem nessa noite de dizer, Jesus, eu tenho planos sobre mim, eu tenho planos de negócios, eu tenho planos de conquista, eu tenho planos na minha carreira, mas se esse plano, se esses projetos que eu tracei sobre a minha vida não for da vontade de Deus, eu estou disposto a dizer que faça-se a tua vontade, não a minha. Quando Jesus estava, vocês estão entendendo, com a alma extremamente em agonia, em angústia por viver aquele momento. É algo que nós vamos falar a vida inteira e não vamos conseguir explicar. É um tempo de partida do ser humano da terra. Não tem como explicar um tempo de morte. Não tem palavras que geram consolo, não tem palavras que geram conforto, porque alguém que nós amávamos partiu, e não há uma explicação para isso. A gente sabe, o ser humano nasce, cresce, e um dia vai partir,
E também nós nos planejamos entender e querer viver que esse tempo de partida para todos nós, que ele seja o mais longevo possível, lá de cabecinha branca, e significando que é um tempo de experiência, idade avançada, criamos os filhos, em nome de Jesus, um dia teremos os netos, e no final da vida, lá depois dos 80 e lá vai, ainda que a média brasileira seja de 75, 76 anos, mas passando até mesmo na média, quem sabe 85 anos, 90 anos, e de nós comermos, andar tudo regradinho, certinho, dormir direito, comer bem, talvez, certo, não é comer bem, né? Comer certo, pode ser que a gente chegue lá. Mas o que eu quero dizer é que nós também traçamos planos e projetos. Só que às vezes nós não temos essa mesma coragem daquilo que Jesus fez naquele momento. Aí você pode dizer, mas pastor, Jesus só tinha um. E de fato, graças a Deus por isso, que Deus não é gente, porque senão nós estava tudo perdido. Só que Jesus estava dando um princípio, uma chave aqui para cada um de nós essa noite. Jesus estava dizendo que não importa o que aconteça, não importa a angústia, não importa a dor, não importa se eu me frustrei por os planos não acontecerem. Não importa se todos os projetos que eu me preparei para viver no ano de 2024 não aconteceu. É mais ou menos ele dizer, ainda importa que a tua vontade prevaleça. E nós não estamos querendo viver isso. As nossas orações nesses dias, elas não comungam dessa forma. Porque nós entramos às vezes em guerra com Deus, birra. A gente entra em luta, só não é de forma corporal, porque Jesus não se materializa. Mas quantas vezes a gente vai para um tempo de oração, e esse tempo de oração nem tão pouco é um tempo de relacionamento. Às vezes é um tempo de queixa, às vezes o tempo de oração do cristão é atos de murmuração. Por que Deus não faz isso? Por que Deus me rejeita? Por que Deus abençoa um e não abençoa outros? O que será que eu fiz de errado? E a gente começa a se questionar a partir daquele momento. Só que a Bíblia está dando como um manual que todos nós precisamos, é Deus comunicando, dizendo, existe uma forma legal, legítima, íntegra, da forma em que o Senhor está gerando para a vida de cada um de nós. Se nós que somos cristãos, estamos buscando através de uma igreja, uma palavra, daquilo que Deus quer falar conosco, qual é a verdade nesses dias? Todo mundo está falando alguma coisa, todo mundo tem uma palavra, todo mundo tendo um celular hoje em dia, a gente se conecta com tanta coisa, e qual de fato é a verdade daquilo que nós estamos dispostos a viver? E aí Jesus vem exatamente nesse ponto para gerar um nível de confronto para todos nós. Jesus está ensinando a dizer como nós devemos orar, como nós devemos se aproximar de Deus, qual a expectativa de Deus a respeito de cada um de nós. Você está entendendo essa noite? Diga amém. Amém. E aí Jesus libera algo desafiador. Era mais ou menos eu dizendo, Jesus, todos os planos, tudo não aconteceu. Pode ser que eu até estou triste nessa noite, mas eu tenho coragem de dizer algo. Eu sei que o Senhor tem melhor para a minha vida. E ainda que tudo se frustrou, ainda que todos os sonhos que eu tive não aconteceram, ainda que todos os planos, novamente vai afirmar a mesma palavra, não se concretizaram, mas eu ainda ouso dizer como filho e não como um rebelde, que a tua vontade seja feita. Ou então, passe de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E quando nós vamos falar sobre isso, num ato de confiança, num ato de entrega, era mais ou menos o que a pastora ministrou esses dias, no livro de Gênesis. Gênesis 22. A Bíblia diz num estado muito real, faz muito sentido isso. Abraão estava lá, uma palavra de uma promessa de Deus, dizendo que sobre a vida de Abraão, gerações e gerações seriam alcançadas, e os números seriam como as estrelas do céu, como as areias da terra. Entenda, existia uma promessa de Deus, e a Bíblia então vai dizer que vem então Ismael na primeira instância, e depois então vem Isaac, o filho da promessa. E Gênesis 22 então vai dizer que chega um determinado momento, imagina, o próprio Abraão ouviu da parte de Deus dizendo, eu vou gerar sobre tua vida, sobre a tua descendência, milhares vão ser alcançados, milhões vão ser alcançados depois e através de ti, por um filho que eu vou te dar. Aí então passam-se os tempos, essa criança já estava mais ou menos em torno de 14, 15 anos,
vem a palavra de Deus dizendo: Abraão, pegue seu filho e suba ao monte e sacrifique a mim. Você conhece a história? E a Bíblia vai dizer então que ele pega seu filho, o filho da promessa, e ele chega diante então do monte, prepara o holocausto, prepara a lenha, e aí o seu próprio filho pergunta: mas cadê o holocausto? Aonde está aquele que vai ser sacrificado? E a Bíblia vai dizer, correndo um pouquinho, eu sei que você conhece já a história, a Bíblia vai dizer então que Deus libera essa palavra sobre ele, e ele deita seu filho Isaque sobre aquele lugar, sobre aquele altar. E não parece fazer novamente sentido, porque o filho da promessa, qual é o sentido de Deus? Poxa, Deus falou para mim que Deus ia gerar através da minha vida, aquele que, através do meu filho, seria como as estrelas do céu, as areias sobre o mar, seriam incontáveis. Vocês estão comigo? Diga amém. Amém. E agora, parece que Deus é bipolar. Pensa comigo, não, parece que Deus mudou de ideia. Como assim o filho da promessa? Se ele morrer agora, como é que vai ficar? Como vai vir as próximas gerações? Não faz sentido aquilo que Deus está pedindo. E a Bíblia então vai dizer que ele deita ali, e ele pega um punhal, uma faca, e ele ergue ao céu. E Abraão estava disposto a viver algo naquele momento, dizendo: ainda que me custe muito, contudo, o filho da promessa, mas eu estou sinalizando a Deus e dizendo que o meu amor a Deus é sobre tudo e sobre todos, ao ponto de sacrificar aquilo que eu mais amo, meu próprio filho, o filho da promessa. Então, quando nós conseguimos conciliar, entendendo, linkando aquilo que Deus está querendo comunicar, Deus às vezes não vai pedir muito de nós, não, muitas vezes Deus vai pedir tudo de nós, porque há uma expectativa de Deus de saber aonde está o coração do homem, porque muitas vezes nós nos aproximamos mais como ato de barganha, de negociação, do que por atos de fidelidade. Ainda que pode ser que o começo não foi da forma esperada, vamos dizer assim, que a gente venha com a motivação correta, muitos acabam vindo para a igreja e não vêm para agradecer, não vêm para adorar. Muitas vezes pessoas vêm para a igreja buscando um conserto, outros vêm para a igreja buscando um alinhamento no casamento, outros vêm para a igreja em busca de uma cura. E isso não é errado, porque Deus tem prazer em alcançar os seus filhos, Deus tem prazer de curar os enfermos, Deus tem prazer de alinhar os casamentos, Deus tem prazer de recolocar os filhos nos seus devidos lugares. Só que a questão é que o ser humano, ele não vem talvez com as motivações corretas, e ainda que ele venha, passa-se os tempos, ele continua às vezes no mesmo cenário, por não entender aquilo que Deus está pedindo a cada um de nós. E aí que vai chegar esses momentos em que nós vamos estar gerando sobre nós mesmos níveis de confronto interior, por não conseguir entender o que Deus está pedindo. Porque às vezes, o que a gente entende? Deus tem um plano, ok? Deus tem um plano, Deus tem o melhor para as nossas vidas, sim ou não? Sim. Então por que não acontece? É bem provável que nós estamos desalinhados, porque nós não estamos fazendo exatamente a oração que Jesus fez no momento de maior dor e angústia: que se faça a sua vontade, não minha. E esses são os momentos que abrem como se fosse um portal de algo negativo. Por quê? Porque isso vai repercutir aquilo que está dentro do nosso coração, de um coração não alinhado ao Senhor. Então nós estamos querendo negociar, e como Deus não está disposto a negociar com nós entramos então nessa guerra, nesse conflito. E isso vai fazer o quê? Um atraso sobre aquilo que Deus tem. Porque Deus tem melhor, está tudo certo, o Senhor tem plano, está tudo muito bem claro, mas porque nós estamos diferente daquilo que Deus tem a nosso respeito, e isso faz com que os processos sejam atrasados sobre cada um de nós. E aí de repente você pode dizer: pastor, mas ainda que nós não somos Jesus, e a gente sabendo aquilo que Deus cumpriu com aquilo que Deus fez, os propósitos de Deus se concluíram na vida de Jesus, hoje estamos aqui referente exatamente por isso. Então qual é a parte certa? É nós vivermos nessa noite a coragem de dizer: faça-se a tua vontade, não minha. E quando nós usarmos isso como uma forma de movimentação humana, são movimentações daquilo que Deus está dizendo. Às vezes Deus nos deu uma esposa, sim ou não? Abençoada de Deus, sim ou não? E por que você às vezes então, por causa de uma crise, uma briga, pensa em largar ela?
Se o propósito de Deus nós escolhemos, e esposa também, você celebrou, você já sorriu, você estabeleceu família, você já tem até filhos, e às vezes vem uma crise, vem um problema, vem uma guerra como sentido natural da vida, ou é só eu e a Dai que brigamos, ninguém mais aí? E aí o que vem, sabe? Quem já olhou o desenho, que lembra, sabe o Pica-Pau, tem aquele anjinho que fica do lado e fica o demôniozinho do outro, e parece que muitas vezes, né, a gente se permite dar voz ao inimigo, e a gente quer cobrar, quer romper, quer quebrar laços, vínculos com coisas que em outro tempo, outro momento, nós juramos amor. É difícil de entender. Quando nós juramos diante do Senhor fidelidade até a morte. Os próximos dias vai estar casando aqui, sexta que vem, o Anderson e a Carla. Eita, pode aplaudir. Sexta que vem eles vão estarem casando, nós vamos estar lá celebrando o casamento. E no começo é tudo love, sim ou não? Só alegria, é sorriso, é celebração, leva para jantar. Às vezes não tem pila, né? Deve estar com o dinheirinho contado. É um cachorro quente para cada um e uma latinha de fruto dividida ao meio. Sim ou não? Quem já viveu isso? E a gente está construindo por entender que é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas passa-se os tempos, parece aquelas paixões, sabe? Aquela alegria que nós tínhamos, né? De chegar em casa, de estar construindo e dizendo, hoje nós temos um plano, vamos sair para jantar, vamos sair para comer pizza. Ou quando você recebe uma ligação, tipo uns abençoados aí que fazem um churrasco top, para a gente estar junto, celebrar. É tão bom fazer um passeio, e a gente tem prazer de viver aquilo, sim ou não? Mas aí chega as crises, e eu como pastor que tem acesso às vidas das pessoas, inclusive eu mesmo na minha própria casa, por entender isso, que nem todos os dias a gente vai estar lá, só no love, só alegria, e vem as crises e a gente não sabe como lidar. E aí parece que o ser humano é tomado de um orgulho, uma soberba, parece que, e aí quer jogar tudo para o alto. E aí às vezes eu recebo algumas mensagens dizendo, pastor, a minha vontade, sabe o que é hoje? O quê? Uma ligação, botar uma mochila nas costas e correr para o mato que eu não aguento mais. Aí eu pergunto, e vai resolver? Depois vai ter que descer com a mochila nas costas e tudo, com fome e outras coisas mais, vai ter que voltar. Mas o que está acontecendo? O ser humano queria fugir de uma realidade, de dizer, já foi bom, já foi maravilhoso, já vivemos momentos ímpares, mas hoje está ruim, está difícil. Só que como é que nós poderíamos atribuir isso a Deus? Nós somos os maiores responsáveis, são as nossas escolhas. É como momentos que a gente fala, né? A vida é como uma flor que a gente planta, e não essas aqui é fake, essas aqui são mentirosas, que ela não tem vida. Ela embeleza o ambiente, mas ela não tem vida, porque ela é de plástico. Então às vezes a gente acha bonito até tocar e ver que não há vida sobre ela. Por quê? Porque é uma mentira, ok? Bonito, mas mentirosa. Agora uma flor de verdade não, vai querer muito mais, vai ter que plantar, vai ter de tempo em tempo. Lá nós temos algumas umas lá em casa, plantas que a gente eu vou comprar junto, tá? A Dai que mais faz esse trabalho, mas daí como a vida é um combo, é a gente. Aí planta, aí tava morrendo, tava feia, as pontas secas, queimadas. E aí o que aconteceu? Parece que vai morrer, mas ela já foi tão linda, ela já embelezou tanto. Aí vai lá, troca a terra, bota uma terra nova. Por quê? Porque aquela terra que estava lá já entregou todos os minerais, tudo que ela podia dar, ela já deu. E ela não consegue mais gerar vida, porque é uma terra que, a partir daquele momento, ela não consegue gerar uma continuidade para que a flor ou a folhagem ela continue crescendo de forma saudável. Então, às vezes, nos relacionamentos, nas circunstâncias, nos ministérios, também nós chegamos nesse mesmo lugar. Perdemos o brilho, já não temos mais o mesmo interesse. A novidade passou. E pensa uma coisa, né? Eu estou falando agora, deve ter endereço de Deus, pelo menos para mim. O homem é brincadeira, pegando junto com as mulheres aí quando a gente ministra com os homens.
O homem é brincadeira. Quando ele quer conquistar, ele é gentil. Quando o homem quer conquistar, lembra no tempo de namoro, ele quer surpreender ela. Tem gente que eu conheço que quando namorava até abria a porta do carro para a mulher entrar. Porque ele queria gerar conquista, ele queria ser cordial. Ele queria mostrar que ele estava disposto a construir algo. E se ela desse a chance, ela ia ver o quanto que ela tinha acertado em entregar o seu coração àquele homem. Ele compartilhava. Ia para dentro de casa, aquele homem até lavava a louça. Ele participava na movimentação da casa. Porque ele queria gerar uma impressão de algo, dizendo: nós estamos começando muito bem. Eu quero te dizer, você não errou na sua escolha. Eu sou o cara certo para a sua vida. Sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aí, diga amém. Amém. Só que passa-se os tempos, passa-se as novidades. E aí, como toda área, todo segmento ministerial, profissional, empresa, igreja, ministérios, vem o tempo de crise, que é o tempo que Deus vai usar a crise para forjar o ser humano e para provar o que está no coração. Porque é isso que aconteceu com Abraão e Isaac. Deus sabia da fidelidade de Abraão, mas Abraão precisava ser provado e ele mesmo se reconhecer diante de Deus. E Deus fez um pedido de algo que nós não teríamos coragem de viver. Inclusive no dia de hoje, graças a Deus que Deus não fala mais, mas quem de nós teríamos coragem de fazer algo semelhante a isso? Mas era um princípio, porque Deus também entregou o seu filho, e naquele momento Deus queria provar o coração de Abraão. E aí nesse momento era como se Abraão pudesse dizer por entre linhas, pode ser até que aconteceu no tempo de oração: poxa Jesus, poxa Deus, né? Naquele tempo ainda não tinha Jesus vindo à terra. Tu podia ter pedido tantas coisas, eu te daria. Mas por que você foi pedir logo um filho? Qual é a razão? Me explica. Qual é o propósito? Você sabe que ele é o filho da promessa. Você sabe que nós amamos ele mais do que tudo. E agora você vai me pedir para sacrificar o filho? Não faz sentido. E é nesse momento que está acontecendo o grande desafio de provar aquilo que está no coração do homem. E quando ele é provado por isso, aí então agora é uma expectativa daquilo que o homem vai entregar. E às vezes o que está acontecendo, pode ser que na minha vida e na sua vida, e nós ainda não conseguimos entender isso. Estamos passando por um momento de provação. O Senhor está forjando o nosso caráter e nós não estamos dando as verdadeiras respostas. Eu usei como uma forma, uma simbologia de uma vida natural, porque a grande parte da nossa igreja é uma igreja que se move em família, de casados principalmente. E aí nesse momento a gente se familiariza muito bem com aquilo que eu estou falando. Passa-se a novidade, passa-se os momentos felizes, estar os dois juntos. A cada minuto que passa na vida, chega a voltar correndo no trabalho para estar em casa, tomar um chimarrão, comer a pipoca e outras coisitas más. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Então o que aconteceu? Por que isso ainda não permanece? O que tem nos consumido? É uma pergunta nesses dias hoje, referente a essa palavra. Por que as coisas mudaram e já não são mais como eram antes? O que está faltando? Será que o erro está em Deus ou está na gente? Ou talvez, será que não é nós que não estamos fazendo, mediante a expectativa de Deus, aquilo que Deus está esperando e dizendo? Por que nós não fizemos essa oração? Por que nós não temos coragem? Por que a gente quer negociar e dizer: não, eu não quero saber. Eu não quero saber o que Deus tem a meu respeito. Eu quero saber que Deus não atendeu a minha oração. Eu pedi tanto para Deus. Como eu já ouvi, pastor, eu fiz propósito, eu jejuei, eu orei, eu me jogava no chão desesperada e Deus não me atendeu. Mas a questão, quem sabe, não era isso da parte de Deus, que Deus não quis atender. Talvez não era o que Deus tinha para a tua vida. E eu fiz essa pergunta, semelhante a isso. Você já entregou a sua vida para Deus? Deus tem o governo sobre a sua vida. As tuas escolhas, elas estão respaldadas à palavra de Deus. Para entender que o propósito de Deus, ele está sobre a tua vida. Você é um cumpridor da palavra. Você vive aquilo que Deus um dia preparou e projetou para você viver. Porque se isso for uma verdade, você está pronto para viver uma vida em celebração. Agora, até que pode ser, colocando em campo de dúvida, que nós venhamos a viver exatamente isso, pode ser que nada vai romper.
Talvez toda a sua expectativa que você tem de ter uma vida na terra, de celebração, de vida, de conquista, de vitória, não vai acontecer até que eu e você tenhamos coragem de dizer: a partir de hoje eu estou pronto para morrer para tudo aquilo que eu me preparei e me projetei, se porventura isso está contrário à palavra de Deus. E diante de Deus hoje eu quero orar, eu quero entender que Deus tem o melhor para mim. Então eu estou disposto a dizer: que seja feita a tua vontade e não minha. Vocês estão entendendo essa palavra? Em nome de Jesus? Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a você se colocar de pé.